princípio de se posicionar profeticamente e de forma firme e positiva, propositiva, sobre temas pertinentes à realidade brasileira. A reflexão sobre a questão da reforma agrária segue esse mesmo viés. Tem reiteradas vezes se manifestado sobre o problema agrário, considerando que a Igreja, com a sua presença pastoral em todos os recantos do nosso país, procura estar atenta à realidade dos povos, do campo e das florestas. Nesses mais de 30 anos da história do MST, é um tempo histórico. A palavra da CNBB se fez sempre solidária e ao mesmo tempo crítica, reafirmando os valores fundamentais contidos nas Sagradas Escrituras e no magistério da nossa Igreja. Há mais de 30 anos, em 1980, na 18ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a CNBB aprovou o primeiro documento da Igreja no Brasil sobre a questão da terra, a questão agrária. Na época, o título do documento era A Igreja e os Problemas da Terra. Já bem antes desse documento, individualmente, bispos publicavam cartas pastorais onde exigiam a reforma agrária. Não pediam, exigiam, e diziam algumas dessas cartas pastorais que se ela não viesse, por bem ela iria vir na marra, porque não tinha mais condições do país, já naquele início do século XX, viver da forma como estava vivendo, desconsiderando o povo que trabalha com a terra. A difícil situação em que viviam os trabalhadores e trabalhadoras do campo brasileiro interpelava a Igreja e exigia o seu compromisso e sua palavra. Assim, aos 22 de junho de 1975, portanto já bem antes do surgimento do próprio MST, 1975, foi criada pela CNBB a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Ela é uma voz profética do Brasil, pela justiça social na terra e o combate à violência no campo passaram a ser denunciados diante do Estado brasileiro e diante de órgãos internacionais da Igreja por meio da CPT. Foi ainda por meio da mesma CPT que o MST, que agora está no 6º Congresso Nacional, celebrando seus 30 anos, e outros movimentos camponeses encontraram apoio necessário e solidário da Igreja, embora seja necessário registrar que sempre os movimentos sociais, o MST e a Igreja respeitaram a independência entre um e outro, embora sempre trabalhando juntos, onde o homem, a mulher, a família camponesa tivessem que ter a defesa e a luta pela justiça. Às vezes, temos métodos, ideologias, princípios evangélicos, doutrinas um tanto distintos, mas na pluralidade, no respeito do pensamento, há 30 anos estamos caminhando ombro a ombro, buscando a justiça do campo. De lá para cá, a sociedade brasileira passou por muitas transformações. Foram importantes mudanças políticas, como o fim do regime da ditadura militar e o processo da redemocratização do país, que culminou com a promulgação da Constituição Federal em 1988. Agora, no mês de maio, na próxima Assembleia Geral dos Bispos do Brasil a ser realizada em Aparecida do Norte,
nós temos a intenção de aprovar um novo documento da Igreja Católica sobre a questão agrária, que vai ter o título Igreja e Questão Agrária no início do século XXI. É um documento que estamos construindo desde 2010. Foi feito um documento de estudo, foi levado às bases, o MST participou com muitas sugestões de melhoramento desse documento e ele está agora em vias finais de redação para em maio, na Assembleia Geral, publicarmos o nosso segundo documento sobre a questão da questão agrária agora no século XXI. O documento é uma palavra dos bispos para o povo de Deus e a sociedade em geral, elaborada em comunidade de fé, tendo em vista profeticamente animar e anunciar, como também denunciar graves injustiças que ainda são vigentes e pesam sobre os povos da terra, das águas e das florestas. A sempre prometida reforma agrária não foi prioridade e não está sendo prioridade em nenhum dos governos democráticos. Ter no Brasil um limite máximo da propriedade ainda é um sonho quase utópico e que somente acontecerá por lei de iniciativa popular. Não terá outro jeito de nós fazer isso no Brasil. E aí os movimentos sociais são fundamentais para que nós possamos de fato ter um dia no Brasil um limite máximo para que nós possamos efetivamente tirar terra para o povo brasileiro. Esse 6º Congresso Nacional do MST, que celebra seus 30 anos de criação e seus aliados, é significativo e ocorre em um momento grave para a nossa nação. A propriedade da terra continua concentrada nas mãos de poucos. O novo Código Florestal está muito aquém do desejado da Igreja e de todos os pequenos agricultores. Nossa população está ingerindo veneno no lugar de alimentos, no lugar da água. O ar que respiramos é agrotóxico. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é progresso, isso é destruição. Não resolve nós aumentar até uma montanha de dinheiro diante do mundo se nossos povos, nossas pessoas estão morrendo de câncer como nunca antes tem acontecido. É necessário repensar o modelo de produção no nosso país. Empresas transnacionais estão se apropriando da nossa biodiversidade e das nossas sementes. Toda a cadeia produtiva está na mão de poucos grupos transnacionais a serviço do capital. A violência no campo tem aumentado e diante dessa violência, o Estado é ágil em punir os pobres, criminalizar os movimentos sociais e é muito lento para punir os grandes proprietários e mesmo os malvados de assassinatos de líderes camponeses, indígenas e quilombolas. Nossos irmãos indígenas, quilombolas e das comunidades tradicionais passam por situação difícil, pois seus territórios estão sendo reconhecidos, não estão sendo reconhecidos e seguidamente tenta se solapar as garantias constitucionais de posse desses territórios. Faz-se um jogo teatral
teatro diante da mídia, mas na verdade não acontece nada. Tenta-se agora mudar a Constituição, passando para o Congresso Nacional o poder de novas demarcações de terras. Congresso esse sob o domínio da bancada ruralista. Se por um lado alguns avanços houve na afirmação de direitos, do outro, sente-se que os conflitos aumentam. É uma realidade que preocupa a todos nós, igrejas e movimentos sociais. Não é esse o Brasil que queremos. Conforme a CNBB, junto com a sociedade brasileira, refletiu na 5ª Semana Social, temos que reconstruir o Estado brasileiro, para que esse esteja a serviço dos seus cidadãos e cidadãs, e não a serviço do capital e de seus detentores. O MST pautou a história do Brasil nos últimos 30 anos pela resistência e teimosia e denunciar um modelo injusto e anunciar outra possibilidade de relação com a terra e relação entre os entes sociais. Temos a alegria de saber que muitos agentes leigos de pastoral das igrejas, religiosos, padres e bispos, ajudaram a construir a história do MST e de outros movimentos sociais. Nós não ouvimos por ideologias, mas pela fé e pela palavra do Evangelho. E ainda hoje continuamos nessa mesma militância. Essa trajetória não será esquecida. Ela está escrita na mente e nos corações daqueles e daquelas que fizeram parte desse movimento ou que a ele ou com ele dialogaram. Mesmo que a história de viés elitista desconheça e rejeite, essa marca fica assentada na mente dos que sonham com um Brasil melhor para todos e para todas. Pedimos que os companheiros e companheiras do MST tenham a ousadia e a coragem de continuar essa luta. É nesse caminho que se abre, em diálogo com os novos atores sociais, outros protagonistas que buscam um Brasil melhor. Se eu puder pedir humildade, tenham também sempre a humildade de reconhecer que houve erros metodológicos, o que em nada diminui as conquistas e o idealismo da luta. Aproxime-se dos aliados históricos na perspectiva de unir forças no processo. O pensar diferente não é sinal de rompimento, mas a condição de exercitarmos a tolerância e o espírito democrático. Lutar pela justiça no campo implica em lutar pela democracia. E no dia a dia somos instados a mostrar essa convicção cidadã. Assim, ao terminar, nós, da CNBB, manifestamos o apoio e a solidariedade ao MST nesses seus 30 anos de história. Embora em dados momentos nós não tenhamos sempre assinado todos os métodos, posturas, eu agradeço pela contribuição dada, pela luta da partilha da justiça social, princípio de fé cristã e do pleno exercício da cidadania. Em tudo que for justo, segundo os princípios do Evangelho e da doutrina social da Igreja, podem ter certeza, nós, CNBB, continuaremos caminhando juntos com vocês na construção de um Brasil democrático, livre e sem corrupção. Muito obrigado. Esse é o Bispo Dom Guilherme, falando em nome da CNBB
no 6º Congresso do MST em Brasília, dia 13 de fevereiro de 2014. Muito obrigado. Gravando aqui, Frei Gil.